Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre por que você que toma o seu medicamento da tireoide, você ainda se sente mal. Existem vários fatores que entram nisso e eu quero explicar para vocês, então vem comigo. Meu nome é Carolina Santiago, eu sou fisioterapeuta de formação, mestre em saúde e estou fazendo meu doutorado aqui no Canadá na área de reabilitação cardíaca. Eu também trabalhei com saúde da mulher quando eu estava no Brasil e lecionei também em faculdades. Bom, você deve estar se perguntando por que uma fisioterapeuta tem interesse na área da tireoide. Eu tenho um interesse particular porque eu fui diagnosticada aos 8 anos de idade com Hashimoto e esse Hashimoto teve muita influência na minha vida em vários momentos que as minhas emoções não estavam equilibradas, os meus hormônios estavam para cima e para baixo, e eu não compreendia muito bem, eu achava que somente a pílula ia me ajudar. Então eu fui descobrir, fui pesquisar e entrei a fundo nisso para saber que tem vários outros fatores que também influenciam nessa qualidade de vida nos pacientes de tireoide. Então eu senti uma necessidade de passar esse conhecimento que eu adquiri para outras pessoas da população. Dentre os sintomas que estão relatados, que os pacientes continuam relatando, são cansaço constante, onde você descansa, dorme, mas você não se sente descansado, dificuldade de raciocínio, também chamado de brain fog. Então, seu raciocínio está lento, você está com dificuldade de focar, você está com dificuldade de reter informação, queda de cabelo, eu vejo essa reclamação bastante, depressão, constipação, dificuldade para dormir, ou também aqueles que têm excesso de sono, fraqueza muscular e dor nas articulações. Pode ter certeza que eu já passei por vários desses. Existem pontos que são muitíssimo importantes, que são a sua tireoide, então, ela está com a atividade diminuída. Mas, será que a sua tireoide ela ainda produz hormônios? E se ela produz, será que o seu corpo está sendo capaz de metabolizar? Será que está sendo capaz de entrar na célula e acionar o seu metabolismo? Bom, tudo começa, então, no cérebro, na região do hipotálamo. Quando o organismo percebe que há uma diminuição nos hormônios da tireoide, ele aciona, então, o hipotálamo para liberar o hormônio liberador da tireotrofina. Esse hormônio liberador da tireotrofina, então, aciona a pituitária a, então, produzir o nosso conhecido TSH. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, vai fazer exatamente o que o seu nome diz. Ele vai estimular a tireoide a produzir o T4 e o T3. Na realidade, produz-se T1, T2, T3, T4 e calcitonina. Mas os hormônios mais importantes, porque isso está ligado à molécula de iodo. Os mais importantes, então, são o T4 e o T3. Você pode perceber pela figura que 93% da produção é de T4. E o T4 é conhecido como o nosso hormônio inativo, que é a tiroxina. O T3 ele é produzido em pouca quantidade, somente 7%. Esse é o nosso hormônio ativo, é esse que entra dentro da nossa célula e faz com que o nosso corpo gaste energia. Eu vejo muita gente perguntando assim, eu comecei a tomar T4 e eu engordei. Isso é possível? Bom, fisiologicamente, no corpo mesmo, isso não é possível. O que é possível de acontecer é que quando você toma o T4, se o seu corpo não está conseguindo converter ele para T3, que é o hormônio ativo, as suas células não estão conseguindo ter a energia. Então, você acaba, não é que você engorda, quer dizer que você não emagrece, seu metabolismo está lento. Então, esse TSH que os médicos adoram
fazer o teste na gente. Do que ele está falando? Então, como eu disse, ele é um hormônio da pituitária. Então, esse hormônio, ele sinaliza para a tireoide. Tireoide, produza mais hormônio. Jogue mais T4 e T3 na corrente sanguínea. Então, quer dizer que quando o meu TSH está elevado, eu tenho hipotireoidismo. E quando esse TSH está diminuído, eu tenho hipertireoidismo. Então, está produzindo hormônio demais. Mas, para essa aula, eu não vou estar entrando no hipertireoidismo. Eu vou estar falando somente sobre o hipotireoidismo e um pouquinho mais sobre o Hashimoto, que é autoimune. Então, o seu corpo atacando a ele mesmo. Bom, nessa figura você está vendo o vaso sanguíneo aí de cor de rosa. E quando é produzido o T4 e o T3, para que o T3 ele ande pelo nosso corpo, ele precisa se ligar à proteína ligadora da tirosina. Então, é como se ele fosse um táxi. O T3 entrasse e ele andasse no táxi e esse táxi descesse na nossa célula, que é a imagem que você está vendo abaixo, que é o T3 entrando no núcleo da célula, que é assim que ele consegue acelerar o nosso metabolismo. Bom, para que o nosso T4 ele seja convertido em T3, grande parte dele é convertido no fígado. Esse T4 que chega no meu fígado, ele é inativo, lembra? Então, cerca de 60% daquilo que entra dentro do meu fígado, 60% dele é convertido em T3 ativo, mas 40% dele é convertido em formas inativas de T3, que são o T3 sulfato e o T3 ácido acídico. Então, quer dizer que do meu fígado, somente 60% vai poder pegar o táxi e poder ir para dentro da minha célula. Isso também quer dizer que se eu tenho um fígado que está intoxicado, que está cheio de metabólitos, né, cheio de substâncias ali intoxicando ele não vai ser capaz de converter o T4 em T3. Isso vai dificultar. Então, uma das etapas que nós usamos é a desintoxicação do fígado. Um outro órgão muito importante para a conversão do T4 em T3 é o intestino. E como vocês podem ver na imagem à direita, esse aí é o epitélio, então são as células do intestino. E como você pode ver, tem células que estão grudadinhas e células que estão mais separadas. Essas células que estão ali ligadinhas pelo aquele pontinho amarelo, essas são as junções das células. Acontece que algo que tem sido muito pesquisado e que tem sido... os cientistas têm visto que a maior causa das doenças autoimunes é algo chamado de permeabilidade intestinal, que é exatamente essa foto. Quando a junção das células do intestino, elas ficam frouxas. Então, abre um espaço entre essas células. E esse espaço entre essas células começam a passar. Coisas que não deveriam passar, coisas que deveriam sair do nosso corpo, começam a cair na corrente sanguínea. Então, partículas de comida que ainda não estão digeridas, micro-organismos e toxinas, começam a cair na nossa corrente sanguínea. Quando cai na nossa corrente sanguínea, aciona o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. E quando aciona esse sistema de defesa, começa-se então uma resposta de ataque. Mas no meio desse caminho, o nosso corpo pode então começar a atacar a nossa tireoide. E é assim que começa a doença autoimune. Bom, aqui no exterior tem se falado muito que, na verdade, o nosso sistema imunológico ele está dentro do nosso intestino. E eu venho acreditar bastante nisso. Então, eu acho que o primeiro passo, quando você quer tratar o seu problema de tireoide, é você curar o seu intestino, é você tentar fechar esse caminho das células para que
as partículas de comida fiquem ali no seu intestino e saiam do seu corpo, e não caiam na sua corrente sanguínea novamente. Vale lembrar também que esse processo também é um processo que pode levar ao câncer. Bom, eu falei então do fígado, falei do intestino e estou voltando nessa imagem que eu falei bem no comecinho da aula. Por quê? Por que eu voltei? Eu voltei porque essa é a produção, né, do nosso hormônio, do T4 e do T3. Mas para que isso aconteça, eu preciso que tenham elementos que estejam em equilíbrio. Por exemplo, no meu cérebro, eu preciso de ter neurotransmissores em equilíbrio. Então, como a serotonina, que é o nosso hormônio do prazer, da felicidade, e a dopamina. Então, se, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela tem diminuição da serotonina. Então, isso faz com que o TSH dela não seja liberado. Então, a tireoide, ela é comprometida por isso. E para liberar o meu TSH, o que eu preciso? Eu preciso de ter proteína, por isso que é muito difícil as pessoas que são vegetarianas se recuperarem das doenças da tireoide. Eu preciso de magnésio, eu preciso de zinco e eu preciso de B12. E o que é que a minha tireoide precisa? Bom, primeiramente, a minha tireoide precisa não estar sendo atacada. O que acontece é que, quando nós estamos fazendo o diagnóstico, se aquele problema de tireoide ele é autoimune, eu estou olhando para anticorpos que estão atacando o TPO e o TG, que é a antiperoxidase e a antitireoglobulina. Então, quando eu estou observando isso e esse valor está alto, essa pessoa tem tireoidite autoimune. Também só para lembrar que, geralmente, as doenças autoimunes, elas se acompanham. Então, geralmente, aquela pessoa que tem uma doença autoimune, ela vai acabar tendo mais uma outra, ou 2 ou 3 doenças autoimunes, a não ser que a pessoa pare aquele processo inflamatório. E o que mais que a minha tireoide precisa para produzir o meu T4 e o meu T3? Precisa de iodo, B12 e vitamina C. Eu sou muito cautelosa com o iodo, com a suplementação de iodo, porque foi observado que em pacientes que têm a tireoidite autoimune, esses pacientes eles não se dão muito bem com o iodo, porque ele pode aumentar o ataque na glândula tireoide, e dessa forma, a tireoide não produz os hormônios de forma correta, e a pessoa acaba se sentindo muito mal. Então, tem que ter um cuidado, você tem que realmente saber que você está deficiente de iodo para poder suplementar com ele. E se você suplementar com iodo, você precisa estar suplementando com selênio, que eles ficam se balanceando. Na realidade, eu aconselho sempre a qualquer pessoa que está querendo tomar uma suplementação a observar, fazer os exames laboratoriais para saber se ela realmente tem alguma insuficiência, tem alguma deficiência desses minerais. E como eu falei bem lá no comecinho, que eu falei do táxi, que o táxi precisava entrar dentro da célula, aqui então nós temos a célula e aqui está mostrando o nosso DNA. Então, o caminho todo é a produção do hormônio da tireoide, né? O cérebro, a produção do hormônio da tireoide, o meu fígado, o meu intestino, e esse hormônio chegar dentro da minha célula. Quando ele chegar dentro da minha célula, aí ele consegue acelerar o meu metabolismo. E por que eu tenho uma foto de um salmão? Eu tenho essa foto porque é muito importante ter uma alimentação saudável para que você possa se curar. É muito complicado você estar completamente inflamado, o seu intestino está permeável e você está comendo comidas que vão estar te intoxicando. Então, tem que ter a cabeça muito no lugar e tentar comer coisas saudáveis e se curar. Questões muito importantes a se pensar são: então, você
eu falei que você tem o seu T4, você tem o seu T3, e tem muitas pessoas que às vezes estão perguntando: eu ainda estou me sentindo cansada, será que eu tomo mais remédio? Será que então realmente a solução é a pessoa tomar mais remédio? Será que você já pensou que se você tomar mais remédio, você pode não converter o seu T4 em T3? E se você converter esse T4 em T3, será que a sua célula vai ser capaz de absorver? Então, eu acho que ao invés de se pensar em quanto de medicação você está tomando, você deveria pensar: o que eu posso fazer para curar o meu corpo? O que eu posso fazer para que o meu corpo deixe de se atacar tanto? Nós temos então uma base do tratamento da tireoide e a base principal é a redução da inflamação que está acontecendo no nosso corpo. O corpo está extremamente inflamado por conta de alimentos que você tem intolerância, por coisas químicas que você coloca na sua pele, pelas coisas químicas que você limpa a sua casa, pela poluição que tem na cidade, pelo estresse que é o seu trabalho, pelo nosso país em crise, né? E então, tudo isso causa uma certa inflamação. Então, nós tentamos reverter essa inflamação, então diminuindo o consumo daquilo que faz mal. Outra forma também, como eu falei antes, são a deficiência de minerais. Então, você faz o exame sanguíneo para ver se você tem deficiência. Quando você observa que tem deficiência, então você vai suplementar com aquilo. Então, você vai dar exatamente o que o seu corpo está precisando. Existem várias pessoas também que relatam problemas de refluxo, que eu já tive, e problemas gastrointestinais como constipação, que eu também já tive. Não tenho absolutamente nenhum dos dois mais. Eu lembro que eu tomava bastante antiácido, até eu descobri que na realidade eu precisava tomar mais ácido. Então, geralmente, quando eu me alimento, eu tomo um copo de água com limão, e é perfeito. E para o problema da constipação, eu resolvi ele basicamente eliminando o glúten da minha dieta, que foi perfeito. Existe também, então, uma outra área, que é a área da adrenal. A adrenal, ela, na realidade, nós temos nossos rins. E em cima dos nossos rins, nós temos uma glândula quase em forma de triângulo, que ela se chama supraadrenal. Essa glândula, ela é a principal produtora do nosso hormônio, o cortisol, que é o hormônio da fuga, daquele hormônio de quando você fica cheio de energia para fazer as coisas. Então, acontece que, por conta de tudo isso que está no nosso corpo que está errado, o seu cortisol também o ritmo do cortisol fica alterado. Então, quando ele deveria estar alto de manhã, mas tem pessoas que acordam com ele baixo. E acontece que o cortisol elevado no corpo, ele também diminui a conversão do T4 em T3. Bom, então quais são mesmo, só para poder fixar, quais são as opções de tratamento? As opções são, então, a desintoxicação do fígado e das outras vias metabólicas. Então, nós queremos limpar o nosso fígado, né? Já que o nosso fígado é o lugar onde as coisas estão sendo peneiradas para sair, nós queremos ter um fígado saudável. E também, né, nós queremos aquelas pessoas que não estão conseguindo fazer a conversão do T4 em T3, suplementar, então, com o T3, para que aquela pessoa se sinta bem, e facilitar também a conversão hormonal no intestino, fazendo com que o seu intestino feche aquelas ligações que estão soltas, permeáveis, e você possa absorver os seus alimentos bons e eliminar aqueles que não são bons. Para tratar a fadiga adrenal, o tratamento da fadiga adrenal, especialmente, é a diminuição do estresse físico em forma de inflamação e estresse também emocional. Então, existem diversas técnicas, porque, como eu disse, a supraadrenal ela pode levar, então, a uma diminuição do T3 e um aumento do T3 reverso.
E também o objetivo principal, né, que é reduzir essa inflamação do corpo inteiro. Sistêmico quer dizer do corpo inteiro, porque essa inflamação também diminui a produção de T3. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que tenham gostado. Eu fiz com bastante carinho para vocês. Eu gostaria de frisar uma frase que eu sempre falo, que a sua saúde ela está em suas mãos. E ela realmente está. Quando você tem vontade de pesquisar, você tem vontade de conhecer, você tem vontade de ir além, você vai conseguir mudar a sua saúde. Eu sei que é muito complicado achar profissionais de saúde que possam te ajudar nessa caminhada, mas nós estamos crescendo, estamos cada dia chegando lá. Aí embaixo também vocês podem ver o site o endereço para o meu site e tem também o endereço do meu e-mail. Vocês podem me escrever quando tiverem dúvidas, só ter um pouquinho de paciência, porque nem sempre eu posso responder com rapidez. Então, muito obrigada e até a próxima.